Neemias capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento em que podemos nos acercar da Tua Palavra e te suplicamos que Tu ministres ao nosso coração e que, enquanto meditamos aqui, o Teu Espírito ministre segundo a Tua soberania na vida de cada um de nós para o louvor e a glória do Teu nome, a fim de que prevaleça em nossas vidas a Tua Palavra, não palavra de homem, mas palavra Tua, ministrada pelo Teu Espírito em cada um de nós. Por favor, Senhor, ouve a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de dizer para você que a razão por que eu escolhi falar a partir de Neemias nesta noite, que é uma noite missionária, a razão é porque Neemias é uma inspiração em muitos aspectos, e inclusive é uma inspiração no sentido de missões. Talvez você olhou para Neemias como estadista, como um grande líder, como alguém que servia com excelência enquanto copeiro do rei. Talvez você se encantou com a liderança de Neemias na construção dos muros de Jerusalém, ou no exercício da liderança daquele povo, e todas estas coisas são verdadeiras e realmente encantadoras. Mas nesta noite eu gostaria de lhe convidar a olhar para este primeiro capítulo e alguns versículos do capítulo 2 do livro de Neemias, olhando para ele como uma pessoa que tem a nos ensinar a respeito de um relacionamento com Deus e de uma prontidão para viver fazendo a vontade de Deus. Eu gostaria que nesta noite você olhasse para Neemias como um missionário que pode nos ensinar caminhos, como um missionário que pode nos mostrar como deveríamos nos colocar nas mãos do Senhor para que Ele, o Senhor, nos use conforme a sua soberana vontade. Eu tenho certeza de que se nós aquietarmos o nosso coração e independente da fase em que você se encontra na sua caminhada de compromisso com o Senhor, se você observar a trajetória de Neemias, você poderá ser inspirado a tomar atitude e a começar a caminhar, porque Neemias de fato é uma referência que vale a pena ser observada. Então, olhemos um pouco os passos que Neemias deu na vida, e pode ser que você resolva aproveitar a caminhada que ele fez e fazer alguma caminhada parecida, ou inspirar-se na caminhada dele para construir a sua, contanto que você consiga discernir de Deus o que Ele tem para a sua vida, assim como Neemias pôde discernir e caminhar no caminho que Deus planejou para ele desde a eternidade. Porque quero lhe dizer que o Senhor, antes que houvesse mundo, planejou você, e independente de tudo, sonhou um plano para você. Não quer que você passe pela vida desapercebido, não quer que você simplesmente seja aquela pessoa que nasce, vive a vida toda, morre e desaparece. O Senhor não faz absolutamente nada sem propósito. Ele tem um propósito para a sua vida. Neemias era um homem que tinha sobre si grande responsabilidade. Ele
era um líder de operações na corte para dar garantia de segurança ao soberano, ao monarca. Ele era experiente, líder carismático, sabia estratégia de como proteger o rei, aprendeu isso. Ele não só provava da bebida do rei e da comida do rei para assim protegê-lo de um eventual envenenamento, mas ele também era responsável pela guarda que protegia o rei. Então, Neemias tinha sobre si uma grande responsabilidade, mas ele era habilidoso e administrava bem na execução da sua tarefa. Mas apesar de tudo isso, de ser culto, de ser poliglota, ele era também um escravo. Apesar de ser essa pessoa com tantas habilidades, com tanta sabedoria, ele era um escravo. Ele não tinha o direito de construir a sua própria agenda. Ele estava sujeito aos interesses do rei. Um escravo sem vontade própria para executar aquilo que definiam como sua agenda no dia a dia. Nossa situação talvez seja um pouco melhor do que a de Neemias. Nós também estamos sob a tirania do tempo, corremos de um lado para o outro, vivemos uma realidade desafiadora. Nos últimos dias, nós ficamos olhando e pensando, meu Deus, como é que vai ser a nossa vida diante de tanta insegurança, diante de tantas incertezas, diante de tanta escassez, diante de um cenário tão caótico quanto esse que vivemos no Brasil desses últimos meses, desses últimos anos. Mas se você voltar um pouco mais, e nem todos vão poder voltar tanto, porque são jovens, mas você pode ir consultar a história e ver que isso não é de hoje. Há muito tempo que a incerteza é uma marca para a realidade do brasileiro. Mas será que é só do brasileiro? Eu quero lhe dizer que a incerteza é a única garantia que o homem e a mulher de qualquer tempo e qualquer lugar têm na vida enquanto não conhece a Deus. Então a nossa situação não é tão diferente. Nós precisamos ir para o trabalho ou para a escola, precisamos acordar cedo, precisamos correr o dia a dia, precisamos voltar para casa. E tantos de nós, exaustos, precisamos recomeçar no dia seguinte. Então, nós podemos olhar para Neemias, porque ele se parece com a gente. Ele tem desafios terríveis, e nós temos os nossos desafios também. Apesar de todo esse cenário, como é que Neemias se comporta? O texto nos diz, e ele começa a compartilhar conosco, o texto nos conta a partir de quando, sob cativeiro, ele tem a notícia de que um irmão seu e algumas pessoas estavam chegando de Judá. Ele estava numa cidade de verão, onde o rei passava o seu verão, Suzã, e aí ele soube que os seus irmãos estavam chegando e ele tomou uma atitude. O texto nos diz no versículo 2 que ele foi ao encontro desses homens e lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Nós observamos aqui que, apesar da sua realidade de vida, Neemias se importava com pessoas. Neemias não estava ensimesmado, não estava olhando para si próprio o tempo todo. Ele estava preocupado com pessoas e com gente que estava longe, com pessoas que estavam muito longe, embora fosse da sua terra, fosse seus irmãos, mas ele estava preocupado lá. Às vezes nós nos ocupamos tanto com as coisas da gente que esquecemos dos outros. Às vezes nós conseguimos esquecer até de outros que estão sob o mesmo teto, até de outros que estão na mesma família. Somos capazes de esquecer de outros que estão na mesma igreja. Somos capazes de esquecer de outros que estão na mesma cidade.
porque nós estamos tão ocupados conosco mesmos. Neemias nos ensina aqui um primeiro passo para aqueles que querem andar de maneira identificada com o Senhor. O primeiro passo que ele nos ensina: se importar com os outros, perguntar pelos outros, saber notícias a respeito dos outros. Talvez esta seja uma demanda para você no contexto da sua família, de alguém ausente, de alguém doente, talvez seja na demanda da sua cidade, talvez seja um envolvimento que de repente seria requerido de você no âmbito da comunidade dos santos, mas nos importar com as pessoas. Neemias foi atrás das notícias. Nós nem precisamos ir atrás das notícias, as notícias chegam para nós toda hora. Mas sabe o que acontece? Nós nem queremos saber o que se passa lá fora, nós nem queremos saber notícia de ninguém. Nós temos tanta coisa para fazer, que cada um cuide da sua vida, e infelizmente esse tem sido o discurso até entre os filhos de Deus. Neemias procura notícia, e o que é que ele ouve? Olha só a notícia que ele ouve, versículo 3. Os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Se você reler esse texto, você vai ver que as pessoas sobre quem Neemias estava buscando notícia estavam passando fome, estavam sofrendo zombaria e estavam extremamente vulnerabilizados. Deixa eu repetir isso. Veja como diz o texto: grande miséria, fome, grande desprezo, zombaria. E os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas, totalmente desprotegidos, vulneráveis. Eles passavam fome, não porque não trabalhassem, mas eles trabalhavam, e quando faziam seu plantio, quando chegava perto da época da colheita, os povos vizinhos, as tribos vizinhas, vinham e roubavam tudo deles, porque os muros estavam derrubados, não tinha proteção alguma. E aí eles estão lá passando necessidade, as caravanas passam, as pessoas passam e zombam. Ué, o que está acontecendo com vocês? Onde está o Deus de vocês? Por que vocês estão nessa miséria? Vocês são fracos, vocês não são de nada. Eram alvo de zombaria de qualquer caravana que passasse nos arredores. E ainda, durante a noite, eles passavam a noite desassossegados. Os homens estavam inquietos porque tinham de tomar conta da esposa e dos filhos para proteger de eventuais ataques na madrugada. Não havia sossego. Sabe? Se você e eu, como igreja do Senhor, pararmos para dar uma olhada neste mundo, nós vamos encontrar isso daí. Olha lá fora, você vai ver a miséria campeando. A miséria é uma marca da nossa terra, do nosso tempo. As pessoas, as famílias estão em grande miséria. O mundo zomba dos fracos, dos pobres, dos vulneráveis. Satanás zomba das famílias, manipula e zomba das pessoas. Tantas pessoas estão no estado de miséria e ligam seus televisores e assistem a zombaria
sendo cantada dentro das suas salas, pelas novelas e pelos programas de televisão, humilhando, zombando das famílias. E sabe, a respeito de vulnerabilidade, nós não vivemos num tempo, nunca vivemos num tempo como o de hoje, de tamanha vulnerabilidade. Os muros, por exemplo, das famílias todas foram derrubados. Porque quando você coloca seus filhos dentro de casa e fecha a porta, coisa que já é difícil de acontecer hoje em dia, porque não há limites para horários, e todos estão dentro de casa, ainda assim os muros estão derrubados, porque a internet traz todo o lixo para dentro de casa. E quantos pais estão cedendo aos filhos terem no secreto de seus quartos computadores para estarem sozinhos, se alimentando de tudo quanto é lixo, enquanto os pais dizem: eu estou tranquilo porque o meu filho está ali no quarto, está protegido. Ledo engano, não está protegido. Os muros estão derrubados. Eu tenho ouvido a respeito do que se passa hoje, e não é novidade, vocês sabem também, do que está sendo ministrado hoje através da internet, e o que a gente sabe é que, por exemplo, grupos radicais, como por exemplo esses grupos muçulmanos radicais, discipulam e buscam pessoas para seus ideais na internet. Aliás, impressionante, porque na internet hoje o que tem de propaganda convidando, aberta, convidando para vir conhecer as doutrinas do islamismo, é impressionante. Você já se deu conta disso? Ouviu o testemunho de um pastor que se avistou com uma mulher que lidera o movimento de bruxaria no Brasil. E numa conversa com ele, e ele sem ainda ter se identificado quem era, ele ouviu dela o seguinte: nós discipulamos mais de 2 milhões de jovens entre 14 e 18 anos na internet toda madrugada. O Brasil será um país de bruxas e bruxos, era a tese dela, trabalhando obstinadamente enquanto nós dormimos, enquanto nós esquecemos da missão e vivemos uma perspectiva distorcida do que Deus tem para nós, achando que se Deus é Deus e Ele nos ama, Ele vai nos dar todas as coisas que nós queremos, quando na verdade Deus nos convida para nós caminharmos sob a liderança dEle e para viver fazendo a vontade dEle, para a honra e glória do nome dEle. Não é para vivermos segundo o nosso desejo. As nossas concepções tantas vezes se invertem e nós queremos que Deus nos sirva e faça tudo o que nós queremos. Nos dê casa, nos dê emprego, nos dê família, nos dê isso, aquilo, outro, e ficamos no pé de Deus pedindo todas as coisas para viver essa vida terrena, quando na verdade os súditos somos nós. Ele é o Senhor. Nós não podemos perder de vista que o Deus soberano contempla e nada foge aos seus olhos. Ele olha para nós e Ele espera que nós estejamos entregues nas suas mãos, para que Ele nos use para a nossa felicidade, para a nossa felicidade. Porque felicidade não é viver as coisas que nós queremos. Felicidade é, ainda que pareça estranho aos nossos olhos, viver as coisas que Ele quer que vivamos. Isso vai custar renúncias, isso vai custar mudança de rota, de plano, de rumo. Sim, para o nosso bem, para o louvor e a glória do nome de Deus. Então Neemias, quando ele ouve a respeito dessa situação,
que o povo está passando fome. Ei, irmãos, lá fora, as famílias estão passando fome. Fome de Deus, fome de pão, fome de amor, fome de vida. Esse povo está faminto. E nós conhecemos o caminho dos celeiros. Nós sabemos a respeito de onde tem pão em abundância. E nós precisamos nos dar conta disso. Neemias percebe que há uma zombaria, e sabe, a zombaria só cessa na vida de uma pessoa quando ela se rende aos pés de Jesus. Aí a zombaria acaba, porque Deus cala a boca de Satanás. Porque Deus não permite que um filho dele seja tocado. Nós precisamos estar em comunhão com esse Deus. Neemias, se dando conta deste cenário adverso, lá em Jerusalém, veja só o que ele relata no versículo de número 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me. Gente, o susto foi tão grande que ele nem conseguiu ficar em pé. Assentei-me e chorei. E lamentei, não por alguns instantes, mas por dias e dias. E estive jejuando, e estive orando perante o Deus dos céus. Queridos irmãos e irmãs, qual tem sido a nossa reação diante da pobreza do mundo, diante da desgraça do mundo? Que soluções nós estamos buscando? Ou não vamos buscar soluções, mas mostrar a solução de Deus para a vida das pessoas? Eu sei que isso é complexo, que nós precisaríamos de muito tempo para conversar sobre isso, mas eu quero dizer para você que Neemias usou este caminho, o caminho de chorar, porque ele tinha coração, ele se sensibilizava com a desgraça. Sabe, nós desaprendemos esse caminho. A igreja desaprendeu o choro, não chora mais. Já foi o tempo que a igreja parava diante de Deus, clamava e chorava. Isso, infelizmente, é algo tão distante, porque nós nos permitimos adormecer e assumimos uma postura de indiferença. Você quer ver uma coisa? A gente vai para o trabalho e de repente o trânsito congestionado, tudo embolado, você fala, meu Deus, eu estou atrasado, eu preciso ir, eu preciso chegar, e o trânsito anda devagar, de repente você chega, tem uma moto no chão, um corpo no chão. Oh meu Deus, graças a Deus que já passou isso, agora o fluxo vai andar depressa. Não nos importamos mais. Banalizou, são tantas vezes que banalizou. Mas aquele que está estendido no chão tem filho, tem esposa, tem mãe, tem alguém, tem vida ou não tem mais vida, perdeu a vida e perdeu a vida, porque ninguém lhes falou a respeito da vida. Mas nós não choramos mais. Nós nem fazemos uma oração pelo pobre coitado que está caído e a família ignorando lá do outro lado. Nós perdemos de vista. Nós ouvimos que um avião caiu com tantas pessoas, nós olhamos como mais uma notícia. O preço da gasolina subiu, caiu. Um avião caiu, morreram 200 e tantas pessoas. Não diz nada, afundou um barco de refugiados. Afunda todo dia. Quer dizer, nós perdemos a sensibilidade, perdemos de vista que na declaração de Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E quantos destes estão morrendo sem nem ouvir a mensagem de Jesus? E nós estamos indiferentes. Esquecemos o caminho da oração, do jejum, da súplica, da consagração de vida diante do Senhor. Nós estamos ensimesmados, estamos obcecados por conseguir cargo, por conseguir dinheiro, por conseguir posição, por conseguir reconhecimento, e gastamos tempo no Facebook mostrando nossas fotos, e mostramos tantas coisas, porque nós queremos ser o centro, queremos que as pessoas curtam, comentem, falem a respeito da nossa
do nosso sucesso. E tantas vezes, sucesso maquiado, mostramos a foto da família como se tudo estivesse bem, e não está tão bem assim. Vivemos de ilusão, de mentiras, nos permitimos ser seduzidos pelo padrão do mundo, perdemos a essência, porque esquecemos de buscar intimidade com Deus. Nós precisamos rever isso, irmãos. O caminho de Neemias foi, primeiro, se importar com os outros, depois chorar pelos outros, orar pelos outros, jejuar pelos outros. Vejam a oração que Neemias faz. Você está com sua Bíblia aberta? Ele começa adorando a Deus e exaltando a Deus. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele exalta a Deus. E depois ele fala, Senhor, por favor, ouve a minha voz. Estejam, pois, verso 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo. Ele está clamando, ele está falando nominalmente a respeito daquelas pessoas. Ele fala, Deus, por favor, ouve a minha súplica a respeito deles. E aí ele entra num território complexo para nós, porque ele começa a dizer assim, vejam aí, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos. Ele se inclui aqui. Ele não fala, isso daí é consequência dos pecados deles, Senhor. Não, ele diz, olha, porque nós temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Confissão de pecado. Irmãos, esse estado de coisa que o Brasil vive hoje, um pedaço da conta é da igreja evangélica brasileira. Nós precisamos confessar os nossos pecados, pecado da negligência quanto a pregar o evangelho para esse povo, pecado da falta de testemunho que tem manchado a igreja e a jogado na beira do caminho para ser pisado pelos homens, pela falta de vida, pela falta de testemunho, em face dos escândalos sucessivos no meio do povo de Deus. Precisamos confessar os nossos pecados, precisamos ir diante de Deus e falar, Deus, por favor, tem misericórdia desta nação, tem misericórdia, porque isso daí está acontecendo, Senhor, porque também eu negligenciei, eu não testemunhei, eu me omiti, Senhor, por favor. Amém. Eu estou falando isso, estou lembrando do próprio Deus dizendo, se o meu povo, você está lembrado? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Aleluia! E Deus quem está falando, se o meu povo, nós somos esse povo, está no tempo de nos humilharmos, de clamarmos diante dele a respeito de toda essa situação. Ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Neemias continua a sua oração e fala, Senhor, mas lembra, Senhor, lembra que se nós nos arrependêssemos, se nós confessássemos o nosso pecado, tu reverterias toda esta situação. Veja o que ele diz aí no versículo de número 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então
ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para fazer ali habitar o meu nome. O Senhor tem promessa de restauração. O Senhor tem promessa de cura. O Senhor ouve o nosso clamor. Hoje, no início do culto, nós fizemos uma leitura devocional que foi o Salmo 51, em que Davi confessa o seu pecado. Ele diz: olha, não foi ninguém que pecou, não, fui eu que pequei. O fato de a minha mãe me conceber não significa que a culpa foi dela, fui eu que pequei. E ele faz um discurso clamando pela misericórdia de Deus, pela restauração de Deus na sua vida. E lá adiante, na sua oração, lá no Salmo 51, no versículo de número 13, depois que ele faz toda a confissão, depois que ele faz o concerto com Deus, ele declara assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Neemias termina a sua oração dizendo assim, lá na terceira parte do versículo 11: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neemias está dizendo: Senhor, em face de toda essa situação, e tendo confessado o pecado e clamado para que tu, Senhor, restaures a Israel, eu quero te dizer uma coisa, Senhor: se tu quiseres me usar, eis-me aqui. Se tu queres, Senhor, que eu faça parte nesse processo de restauração, quebranta o coração do rei, faz alguma coisa com este homem que tem o comando terreno da minha vida. Mas, Senhor, se tu quiseres, eis-me aqui. Neemias se importou com os outros, chorou, clamou, jejuou, orou pelos outros, mas também se colocou disponível nas mãos de Deus para ser instrumento de resposta, de mudança na vida dos outros. Você está me entendendo, meu irmão? Minha irmã? Acontece que muitas vezes a gente para na oração, né? Ah, Senhor, resolve em nome de Jesus. Mas Deus quer que você seja a resposta das suas próprias orações tantas vezes. Tantas vezes. E aí no capítulo 2, depois desses dias, Neemias se apresenta diante do rei. E quando ele se apresenta diante do rei, o rei diz: o que está acontecendo com você? Seu semblante está descaído? O que foi que houve? O rei já preocupado, né? Esse camarada deve estar tramando alguma coisa para cima de mim. O que está acontecendo? E aí Neemias já esclarece logo ao rei: não, Senhor, rei, viva para sempre, não tem nada contigo, o problema é meu, eu estou triste, porque o sepulcro dos meus pais estão lá jogados na minha terra, está tudo vulnerável, sabe, os muros caídos, a situação difícil. E aí o rei fala: o que você quer que eu faça? Neemias havia orado ao Senhor, pedindo a Deus então a oportunidade e que ele mudasse o coração do rei. Irmãos, tantas vezes nós oramos sem acreditar que Deus vai responder. Isso é tão triste. Mas nós precisamos orar as coisas que Deus quer que nós oremos. Você está me entendendo? Às vezes a gente só quer orar a agenda da gente. Deus tem uma outra agenda para a gente aqui na Bíblia. A gente precisa discernir isso. E aí Neemias se vê naquela situação, ele ora rapidamente a Deus e conversa com o rei. E o rei diz: espera aí, mas quanto tempo vai demorar? Se eu liberar você, quanto tempo demora essa sua saída? E ele sentiu que Deus estava movendo o coração do rei. O rei disse: tá bom, eu concordo, você vai por tal tempo. E Neemias, percebendo que era Deus que estava movendo, começou a fazer outros pedidos. Senhor, rei, eu vou precisar de madeira, o senhor poderia liberar madeiras dos seus depósitos para mim? Rei, nós vamos passar por lugares tortuosos, poderíamos ter uma guarda tomando conta junto conosco? E o rei: tá bom, meu filho, vai, pode fazer, vai. Não era o rei, era Deus movendo o coração do rei. Deus inclina o coração do rei, Deus muda os rumos, Deus muda as circunstâncias, apesar de nós, Ele muda as circunstâncias. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós vemos, concluindo essa mensagem,
a mais linda declaração desse início de livro de Neemias. No capítulo 2, versículo 11, a primeira frase diz assim: cheguei a Jerusalém. Ou seja, cheguei no meu campo missionário. Cheguei onde Deus quer me usar como instrumento para mudar a sorte de quem Ele colocou no meu coração, orar. Queridos, nós não podemos resumir a nossa caminhada missionária à oração. Tá bom, vamos orar pelos croatas, pela Europa, vamos orar pelos ribeirinhos da Amazônia, vamos orar pelos indígenas, pelos quilombolas, pelos sertanejos, pelas tribos indígenas, por essas nações cujas bandeiras estão espalhadas neste templo. Vamos sim, mas mais do que isto, além de orar, vamos nos colocar nas mãos de Deus, porque em muitos casos Ele vai usar você mesmo como resposta da sua oração. No início desse culto, a partir da minha participação, eu falei para vocês a respeito de algumas realidades desafiadoras no que diz respeito à pregação do Evangelho. Nós temos tanta coisa para fazer, irmãos. Está na hora da gente se desinstalar. Eu sei que não são todos que vão, a boa parte fica, mas não fica por ficar, fica porque precisa ficar para sustentar aquele que vai, para estender a mão àquele que foi, em intercessão, em contribuição, em relacionamento, comunicação, cuidado. Mas a igreja toda precisa estar apaixonada por missões. A igreja toda precisa estar comprometida, como Neemias se mostra comprometido. E vai pela trajetória que foi. Talvez você esteja aí, semana após semana. Talvez você tenha uma agenda cheia, uma vida corrida, e acha que não pode fazer nada além de dar uma oferta. A sua oferta é bem-vinda, as suas intercessões são bem-vindas. Deus espera que nós intercedamos, que nós possamos investir também. Mas antes de tudo, acima de tudo, Deus quer a sua vida no altar, a sua disponibilidade nas mãos dele. É isso que Ele quer, a disponibilidade da sua casa. Talvez a sala da sua casa vai ser ambiente de cura, de salvação, de libertação. O ambiente da sua família. Deus quer que você entregue seus filhos nas mãos dele. Você tem coragem de dizer: Senhor, a minha vida está no teu altar e a vida dos meus filhos também. Eu fico preocupado porque vejo muitos cristãos querendo que seus filhos sejam jogadores de futebol, porque ganham muito dinheiro, né? Pelo menos os mais, né? Os famosos, né? Fica rico, ganha dinheiro, viaja muito. Tem gente querendo que sua filha seja modelo, seja artista de cinema. Gente, a melhor coisa que você pode desejar para o seu filho e trabalhe por isso é que ele se torne um missionário, se torne um pastor, se torne uma missionária. Este é o melhor resultado que você pode alcançar na sua vida se o seu filho trilha por esse caminho. Mas para que isso ocorra, você, antes de tudo, tem de ser referência para os seus filhos. Me preocupa o tipo de referência que os pais têm sido, pastor, para os seus próprios filhos. Me preocupa o jeito como os pais cristãos estão vivendo em família, quando estão fora do ambiente da igreja. Mas nesta noite, eu quero lhe convidar a trilhar um caminho parecido com o caminho de Neemias. Se importar pelos outros, buscar notícias a respeito dos outros, orar, chorar, se importar com a realidade dos outros, se colocar nas mãos de Deus e falar: Deus, faça da minha vida a tua vontade. E Deus vai fazer. Não fale brincando, fale sério. Deus vai fazer a vontade dele. E em fazendo a vontade dele, você vai descobrir que não era feliz. Porque feliz é aquele que tem intimidade com o Senhor, ouve a sua voz e obedece a sua voz. E a minha oração nesta noite é que você tenha essa atitude. Você está disponível para isso?
Feche os olhos um instante. Ore ao Senhor. Converse com Ele a respeito disso. Senhor, nesta noite, eu quero rever minha caminhada como teu filho, como tua filha. Converse com Ele. Certamente você tem pessoas na agenda da sua vida que precisa de testemunho, que precisa de intervenção, de conselho, de ombro amigo. Permita que o Espírito traga ao seu coração as pessoas que Ele quer alcançar através de você. Talvez você seja chamado por Deus para ir a um campo missionário, se envolver numa missão urbana aqui na cidade, ou se envolver numa missão em qualquer lugar onde Ele mandar você. Mas o que Ele quer de você nesta noite é que você consagre a sua vida no altar dEle. É que você diga para Ele que está disponível para o que der e vier. Que você está pronto para fazer a vontade dEle. Então coloque-se nesse momento de oração e enquanto você ora, se nesta noite você está fazendo um compromisso, renovando um compromisso com Deus, eu queria que você se colocasse em pé, aí onde você está, enquanto você está orando ao Senhor. Cada um importe-se consigo próprio diante de Deus. Mantenha assim a atitude de oração. Se você faz um compromisso com o Senhor nesta noite, se você renova um propósito com Deus nesta noite, diga isso para Ele com as suas palavras. Coloque-se de pé para que a gente esteja orando por você também. Porque o compromisso que você está fazendo não é comigo, não é com a igreja, não é com homens, é com o Senhor dos Senhores. Ele sonda o seu coração, Ele toca no seu coração. E se Ele está tocando no seu coração, não resista, entregue-se, consagre-se, renda-se ao seu toque, deixe Ele mover a sua vida. Queria convidar o pastor para vir até aqui, para nós orarmos. Deixa eu pedir para você sair do seu lugar e vir até aqui à frente, por favor, você que está de pé. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente para nós orarmos juntos. Chega aqui, bem pertinho da gente, aqui. Bem pertinho da gente. Venha mais para cá, irmãos. Pode vir. Nós estamos orando, estamos diante do Pai. E Ele move o nosso coração nesta noite. Ele tem liberdade, Ele é poderoso. E se Ele está movendo na sua vida, Ele tem caminhos para você. Você não precisa ter medo. Chega um pouco mais para frente, irmãos. Um pouco mais para frente. Isso. Você não precisa se preocupar com os propósitos de Deus. Ele vai suprir, Ele vai abrir os caminhos, Ele vai resolver as questões, Ele vai desobstruir todo e qualquer empecilho, porque Ele é Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso.